no local, para que todos possam guardar e ter acesso depois. Eu também informo que nós vamos repetir algumas lives do passado justamente por causa desse objetivo, para que nós possamos, então, gravar essas lives que não foram gravadas, né? Então, já estamos gravando a nossa aula, tá? Já estamos gravando. Como é uma aula fundamental, aqueles que tiverem dúvidas ou quiserem participar no final da nossa aula com perguntas relativas ao tema, anotem, por favor, e também anotem se vocês quiserem anotar a lição, porque é uma oportunidade única. Talvez nós demoramos, então, para voltar a esses temas, né? Antes de dar início, só vou fazer um pequeno registro que hoje estamos sobre as energias, né, as emanações do Festival de Vesak, que é a grande lua cheia do signo de Touro, onde os mestres do Oriente, principalmente Buda e todos os mestres, dispensam uma grande quantidade de energia, iluminando as mentes de todos os seres. Aqueles que se sintonizarem nessa frequência poderão, então, receber muitas orientações para o próximo ano. Já falamos tudo, então vamos lá. Hoje o nosso tema vai ser afirmação. Na nossa aula passada, nós falamos sobre a negação. E hoje, como consequência, faremos da afirmação. Dois aí grandes atributos que servem para aquele que está iniciando a sua vida no caminho da espiritualidade, né? Há várias pessoas, ao darem os primeiros passos no caminho da espiritualidade, também conhecido por senda da espiritualidade, caminho esse que é a finalidade ultérrima da nossa encarnação. Então, nesse caminho, onde através da aquisição mais ampla das coisas espirituais, nós chegamos à conclusão que muitos o fizeram, né, chegaram até esse ponto por descontentamentos ou por uma não satisfação de suas condições de vida no passado. E isso é muito interessante de se analisar, pois todos deveriam saber qual foi o fator determinante que provocou sua mudança. Aqueles que quiserem depois compartilhar conosco por que chegaram a trilhar o caminho espiritual, por que assumiram essa responsabilidade, por que resolveram, então, mudar a sua forma de vida, né? Pelo amor ou pela dor, como a gente sempre fala, né? As duas formas levam a esse mesmo objetivo, a esse mesmo ponto, né? Pelo amor, é quando o discípulo começa a dar menor valor às coisas temporais. Muitas vezes ele passa por um estado assim de indecisão, talvez uma impaciência, uma angústia, né? Então, aparece aquele desejo de se isolar, e muitas pessoas, né, se isolam, mas isso serve para dar tempo ao tempo, né? As circunstâncias da vida forçam a uma reflexão mais profunda e favorece, digamos assim, o despertar daquilo que é chamado de noite da alma, né? É um estado que é geralmente desesperador para o eu personalidade. Entretanto, vencida essa etapa, se dá a desejada metamorfose, né? A catarse acontece. Nada mais lhe interessa a não ser progredir na luz, prontificando-se para um trabalho em prol do bem comum, né? Nesse estado, ele reconhece que todas as pessoas, em essência, são iguais a ele, legítimos filhos de Deus. Palavras de Saint Germain. Esse é como ele define as pessoas que despertam pelo amor. Pela dor. A maioria escolhe pela dor. Ou nem escolhe, é levada pela dor, né? Então,
Eu sempre digo que quando as pessoas são tocadas no órgão mais sensível do corpo humano, ou é quando elas se voltam para procurar uma cura, né? Alguém depois pode me dizer qual que é o órgão mais sensível do corpo humano, que quando toca nele a turma fala, ai meu Deus, me ajuda agora, né? Então, ou quando a vida toda parece virar as costas para a pessoa, e por muitas outras razões, né? As agruras, os sofrimentos que as pessoas têm na vida levam alguns seres a procurar alguma, alguma saída, né? E tem que ver, tem que haver um nível de vida melhor, né? Então, é lógico que na nossa vida nós vamos notar que nós não podemos esperar que coisas diferentes nos aconteçam fazendo as mesmas ações, né? Nós sabemos que existe a lei de ação e reação, e se nós estamos tendo reações boas dos nossos atos, ok, continuamos fazendo. Mas se as reações são ruins, então nós vamos ter que mudar as nossas ações, né? De maneira a que nós tenhamos resultados diferentes, né? Não se pode esperar que coisas boas aconteçam em nossas vidas praticando as mesmas ações errôneas anteriores. Há que haver uma mudança e a nós, caminhantes, buscadores, não resta outra alternativa que não seja mudar, né? Mude e tudo mudará. Essa é a frase de efeito, né? Basta que você mude a sua forma de pensamento, a sua forma de agir, a sua forma de viver no mundo e tudo à sua volta mudará. Né? Mudar o mundo nós não conseguimos, mas nós conseguimos mudar o nosso mundo. Né? É como, nesse instante, é como se nós abríssemos a porta a um novo cômodo da casa em que nunca tínhamos entrado antes. Essa mudança nos proporciona isso. Nós entramos num cômodo novo, né? E ficamos surpresos, né? Poxa vida, eu não sabia que existia esse cômodo novo na minha casa. Essa é a sensação que dá quando nós iniciamos o caminho da espiritualidade. Depois, como eu disse, se alguém quiser compartilhar conosco os motivos que o levaram a trilhar o caminho da espiritualidade, fica à vontade. Todos vão contar uma historinha que, na época, foi muito triste a situação para aqueles que vieram pela dor, mas hoje a gente agradece, né? Porque se não fosse aquela situação lastimável, uma situação assim bem desagradável, nós não teríamos pegado o caminho, né? Então, tudo aquilo que acontece conosco é bem-vindo, né? É por alguma razão, basta que nós compreendamos. Também devemos lembrar, nesse momento, que a metanoia de Sofia, como nós falamos nas lives passadas, não é senão uma mudança, né? Sofia, cansada de todo aquele sofrimento que ela reporta, então ela resolveu mudar e seguiu as instruções que foi dado pelo mestre. E aí sim, começou a grande metanoia de Sofia, o grande despertar. Essa que é a palavra, o despertar. Uma vez vencida essa etapa, já dentro do caminho espiritual, ou conforme a nossa alegoria, dentro desse cômodo novo da nossa casa, né, que nós então adentramos, né? Mas o cômodo está vazio, deparamos com muitas necessidades que, se pudessem vir a existir, facilitaria a nossa jornada, né? Por exemplo, num cômodo novo, vazio, você precisaria de uma cadeira, de uma música, de uma companhia, mais iluminação, né? Alguns móveis. E dentro da senda espiritual, quando nós adentramos o caminho, é essa mesma sensação, né? Todos têm necessidades, todos têm, ou seja, desejam alguma coisa a mais, porque o seu necessidade de conhecimento é muito grande, né? No começo, todos querem aprender mais, né? Pelo menos aconteceu dessa forma comigo, né? Eu falo por mim, né?
Por exemplo, nós temos necessidade de mais conhecimento, se pudesse termos livros, né? Ou aumentar a nossa capacidade de compreensão, ou ter um mestre para nos tirar as dúvidas, né? Como uma forma de assimilar, a expansão de consciência poderia ser aumentada. Então, e muitas outras coisas, onde é tempo disponível, quem não gostaria de ter mais tempo disponível para estudar, né? Para poder dedicar mais tempo esse novo caminho, né? Por exemplo, diminuição de problemas, porque tem muitos problemas que interferem ainda no nosso dia a dia, por exemplo, moradia, emprego, companhia, recursos financeiros, dinheiro, casa, etc, etc. Um monte de coisas vem, então, aparecendo na nossa vida para que o nosso trabalho seja, então, assim, atrasado, né? E quem não tem ainda esses problemas? Todos temos, né? Há uma grande diferença hoje, né? Se antes nós tínhamos problema e hoje nós temos, qual foi a grande mudança? A grande mudança é que hoje nós sabemos como lidar com ele, né? E esse que é o grande ônus aí de quem resolve trilhar o caminho da espiritualidade, né? Você aprende que existem ferramentas disponíveis para a solução desses problemas, que vai tornar a sua vida mais harmoniosa, então vai permitir que você a trilhe com mais harmonia, com mais tranquilidade, ok? Então, todos esses desejos, todas essas vontades, todas essas necessidades não são mais do que um chamamento da nossa atenção por parte da divindade. Aquela divindade interna que está só aguardando avidamente por nos preencher com a sua abundância. Então, obviamente, não se pode associar ao adjetivo divindade ávida, né? Porque nós não podemos qualificar a divindade, já que ela é inominável. Então, nós só estamos daí pela força da expressão, ok? Então, nesse ponto, tudo que desejamos já é nosso por direito, segundo as palavras deixadas pelo Mestre, e muitas coisas que se mostram como objetivo ainda da nossa necessidade. Quer dizer, tudo aquilo que nós precisamos e tudo que nós vamos precisar, né? Então, os mestres, principalmente o Mestre Jesus, em vários pontos dos seus ensinamentos, nos deixou claro que tudo o que desejamos já é nosso por direito. Ó, bem guardado, se nós entramos já no caminho da espiritualidade, se nós já nos propusemos, se nós já tomamos aquela decisão que nós nos referimos no começo, né? E o que isso significa, né? Veja, tudo o que pedires orando, crendo, recebereis, é a frase que nós aqui destacamos, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos. Elas dizem a mesma coisa, né? Então, ele diz, e tudo que pedires orando, crendo, veja bem, esses dois verbinhos aqui, nós vamos nos referir a eles no final, tá? O recebereis, tá? Então, o que isso significa? O mestre Rudolf Steiner faria, o que isso significa, né? Para que nós nos esforcemos por pensar, né? Analisem, o mestre Viracocha ele falaria também, falaria como? Ele falaria, isso nos leva a pensar, né? Quer dizer, ambos os mestres nos esforçando aí, nos fazendo para que nós colocamos a nossa mente para funcionar. O que isso significa? O que está oculto atrás das palavras do mestre, né? A partir do momento que tomamos a decisão de entrar em nosso novo quarto, né? Que entrarmos no caminho da espiritualidade, a partir do momento desse nosso despertar espiritual, recebemos sobre nós os olhares de muitos mestres que nos propiciarão
tudo o que for necessário para que cumpramos o nosso plano divino nesta encarnação. Veja, todos antes de nascer fizeram lá um contrato, né? Um plano de existência que poderia, então, permitir que a gente viesse aqui para mais uma encarnação, procurando cumprir algumas etapas da nossa evolução. Os mestres estão só aguardando que nós tomemos essa decisão e eles farão muito, nos propiciarão muitas das nossas necessidades para que esse plano seja finalmente alcançado, né? E para isso, tudo o que necessitarmos nos será concedido. Como bem enfatizou o mestre quando esteve na terra e disse: e tudo o que pedires orando, crendo, o recebereis. Vocês com certeza já viram essa passagem na Bíblia, mas existem muitas outras que vão nos trazer a mesma mensagem. E isso é assim devido à lei do pedido e suprimento, ou seja, procura e oferta, né? Conforme estava escrito no Evangelho de Lucas, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, né? Essa foi a assertiva do Mestre Jesus, registrada no Evangelho de Lucas, né? Então, nós analisando, nós podemos confirmar que a oferta é sempre igual à procura, né? Diferente do nosso mundo econômico aqui, né? A oferta está sempre à disposição do caminhante, mas no começo deve haver, e é útil que haja, a procura antes da oferta, ou seja, o ser deve manifestar que ele precisa de alguma coisa, então ele tem que, né, procurar pelos caminhos corretos, né, com receber essa necessidade. Isso porque, uma vez que o ser tem alcançado o sagrado merecimento, fica então à sua disposição tudo que seja necessário para o seu plano divino seja cumprido. Então, mas o ser precisa fazer a sua parte primeiro, ele precisa alcançar o merecimento, ele precisa despertar, ele precisa começar a trilhar o caminho e ele precisa, então, saber pedir, né? E o mestre deixa vários caminhos para que as pessoas, então, encontrem esse caminho para a abundância divina, né? Que é o quê? Nesse ponto aqui, mas buscai primeiro o reino do céu e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É o que está lá no Sermão da Montanha, né? Mais uma frase que mostra que a abundância divina está à nossa disposição, desde que nós despertemos, né? O nosso Deus interno, a divina presença eu sou, é a substância interior de todas as coisas e sabe que necessitamos, sabe de tudo que necessitamos, e por isso nos traz na forma visível tudo o que carecemos para dar prosseguimento na nossa empreitada espiritual. Pode parecer estranho para as pessoas, mas isto é verdade, né? A gente já experienciou isso, né? Que isso tudo está ao nosso alcance, desde que nós alcançamos esse merecimento. Então, esse é o benefício que o despertar nos proporciona. O merecimento implica em darmos os primeiros passos na direção correta. Mas, para atingirmos esse ponto de poder, devemos, antes de qualquer coisa, dar os primeiros passos cheios de fé, ardentes, confiantes, ainda que à primeira vista esses passos nos pareçam inúteis ou ridículos, né? Como as cerimônias, rituais, horários, demais observâncias e práticas, condições impostas pela mudança que escolhemos, eles são muito importantes. Eles são primordiais, né?
Uma vez dado o primeiro passo, tudo mais que não esteja voltado para a espiritualidade assume uma condição secundária. Nesse momento, nosso objetivo primeiro é dar total prioridade ao nosso novo caminho, né? A senda da espiritualidade. Então, esse é um sentimento que vai alcançar muitas pessoas que tomam o caminho da espiritualidade. Afirmação. Chegamos na parte da afirmação. O que é uma afirmação, né? Afirmação, ato ou efeito de se afirmar, de dizer sim, é uma assertiva, é o oposto da negação. Afirmação é o que se afirma ou que sustenta como verdade, uma afirmativa e uma asseveração. Afirmação é afirmar uma coisa, é asseverar positivamente, mesmo que em face de toda evidência contrária, de toda aparência. Por exemplo, nosso mundo está desabando. Em certo sentido, esse poder não é fácil traduzir-se em palavras, assim como por muitos princípios e leis espirituais, mas nem por isso deixam de ser imutáveis, infalíveis e precisas. Por exemplo, se nós dissermos agora, o nosso mundo está desabando, provavelmente vocês vão dizer, não está, né? Ou seja, nós vamos fazer a frase afirmativa dizendo, não está, isso é mentira, tá? Isto não é verdade, ou seja, uma afirmativa está contra aquela aparência, está contra aquela informação que foi recebida. Da mesma forma da negação que nós falamos na outra live, né? Na nossa outra reunião. Nós devemos negar as aparências. Elas não devem tomar conta da nossa vida, tomar conta da nossa estrutura, da nossa vibração. A afirmativa, ela vai negar a afirmativa, ela vai afirmar uma situação oposta daquela que ela vê. Tá? O nosso mundo está desabando, o nosso mundo está indo muito bem, obrigado. É isso que nós vamos ter que falar para dentro, para que a nossa divina presença possa, então, nos guiar na direção em que nós vamos guiar a nossa vida. Esta bela e invisível presença ao nosso redor e dentro de nós é a substância de cada bem que nos é lícito desejar. Deus sabe muito bem o que nos é necessário, uma vez que conhece o plano divino que foi estabelecido por nós. Nós nem precisaríamos pedir. Bastar-nos-ia entrar em ressonância, ou seja, vibrar na mesma frequência com ele, e tudo nos seria apresentado. Porém, no início da nossa jornada espiritual, teremos que sentir essas necessidades. E então, num gesto de humildade, solicitar esse suprimento. E como se solicita? Nas primeiras instruções dadas aos estudantes, as negações e as afirmações ocupam um lugar de destaque. Mais adiante, nos estudos, através da nossa própria experiência e controle pessoal adquiridos, levam-nos a um plano mais elevado, onde não serão preciso mais dessas regras. A sentença de uma afirmação ou de uma negação é um treinamento necessário para a mente, que viveu no erro e nas falsas aparências das crenças e que agora está sendo reeducada. Da mesma forma que nas negações, acontecem algumas afirmativas que nós vamos deixar aqui que servirão para direcionar as vidas das pessoas que estão tentando sair desse emaranhado de armadilhas que existem para nós nessa nossa existência. Existem 4 grandes afirmações depurativas da verdade, né, com um maravilhoso efeito de proporcionarem o bem para todos, para nós mesmos e aos outros, né? Existem 4 grandes afirmações que nós vamos ver aqui
em seguida aqui. Afirmações. Primeira afirmação que nós estamos aqui sugerindo. Deus é vida, Deus é amor, Deus é inteligência, é substância, é onipotência, onisciente, onipresença. Né? É a mesma afirmação, é a mesma posição que nós tivemos lá na palestra da negação. Então, nós devemos fazer a seguinte análise aqui. Se Deus é onipresente, presente em todos os lugares, se ele é todo bem, então onde está o mal? Se é onipotente, ou seja, tem todo o poder, tem toda a força, que outro poder está operando, então, na nossa vida, no nosso universo? Portanto, não nos deixemos abalar pelas aparências do mal que insistem em nos envolver durante a nossa vida. Mas afirmemos que Deus é onipresente e é todo bem e está em tudo quanto existe. Dessa forma, o mal desaparecerá e dará lugar ao bem, da mesma forma que a noite desaparece quando o sol da manhã ocupa o seu lugar, iluminando a tudo e a todos. Esse é o princípio da metanoia, né? A mudança da forma de pensamento, a mudança da forma de ver a vida, né? Isso foi o que Sofia começou a fazer logo nas primeiras instruções do mestre. A segunda afirmação. Eu sou filho ou manifestações de Deus. E a cada momento a vida, o amor, a sabedoria, a força divina emanam de mim, através de mim. Sou uno com Deus e governado pelas suas leis. E adicionando, eu e meu Pai somos um, né? Extraído lá do ritual Rosa Cruz, ritual de autossuperação do Rosa Cruz, né? Eu e meu Pai somos um. Eu sou Deus em ação. Então, vejam, repitam essas afirmações para vocês sentirem como elas podem interferir beneficamente no seu dia a dia. Eu sou Deus em ação. São afirmações poderosíssimas que aquele que ousou trilhar o caminho recebe para, então, usar como ferramenta na diluição dos seus problemas, ou na resolução dos seus problemas, ou na obtenção de mais argumentos, obtenção de mais sabedoria, para que você possa levar a sua vida de uma maneira mais tranquila. Após a repetição dessas afirmações, colocamos uma força muito grande a operar para atender o nosso pedido. E, diante disso, precisamos nos lembrar que nada, nenhuma circunstância, nenhuma pessoa ou grupo de pessoas tem poder de interpor-se entre nós e a fonte de toda a vida. Isso quer dizer que, a partir do momento que nós afirmamos qualquer uma dessas afirmações, nós colocamos uma força muito grande que vai de encontro ao nosso objetivo. E ninguém pode parar essa força. Uma vez que você colocou ela em operação, ela vai até o final, né? Eu sou a saúde perfeita. Então, essa força vai agir no seu corpo, na sua vida, na sua existência, para que o seu comando seja uma ordem, né? Para que ela possa, então, fazer manifestar aqui no nosso plano isso que você está afirmando. Ainda como desdobramento da afirmação, da segunda afirmação, outras afirmações de positividades contidas no livro de práticas são aplicáveis neste momento. Nós temos um livrinho de práticas que eles contêm várias afirmações de positividade e de positividade de afirmações positividades e também
esqueci a palavra que nós temos que falar, é positividade e otimismo, né? Então, eles dizem assim, nada me molestará, nem consentirei que coisa alguma me impressione desagradavelmente. Ou seja, essa é uma afirmação de positivismo, que vai fazer com que nada te moleste, né? E nem vamos consentir que coisa alguma nos impressione desagradavelmente e que possa interferir na nossa evolução espiritual. Eu estou em prosperidade, mas quero prosperar ainda mais. E nada me impedirá que eu prospere. Ou seja, prosperidade espiritual, que envolve as outras prosperidades, tanto a prosperidade econômica, a prosperidade financeira, todas as outras prosperidades estão englobadas pela prosperidade espiritual. Ainda, pouco importa se nos parecemos fracos ou doentes, ou se ainda somos insuficientes para determinada tarefa. Pouco importa tudo isso. A nós só cabe a seguinte ação: negar as aparências. Tá? Nada disso me pertence. Eu sou a plenitude da saúde, eu sou a plenitude da competência agora manifestada. E, em seguida, afirmar a perfeição que jaz na nossa essência. Eu sou a força e poder a serviço da minha elevação e da elevação de toda a humanidade. Essa é a nossa posição diante dos nossos problemas, dos nossos obstáculos, é negar as aparências, porque elas não representam a realidade, e afirmar a perfeição que jaz na nossa essência, porque ela, sim, é a grande criadora de daquele mundo que nós precisamos para nos evoluir e nos chegar ao plano divino. Assim, afirmando, nos colocamos em harmonia com a lei divina, que está sempre agindo para o nosso bem e nunca, nunca, nunca para o nosso mal. Uma terceira afirmação ainda. Sou um Espírito Santo e harmonioso. Nada pode magoar-me, fazer-me doente ou medroso. Agora estou manifestando o meu eu real, através deste corpo. Quer dizer, esse é um sentimento que tem que ser compactuado em todos os momentos, né? Em que nós nos depararmos também com uma dificuldade, né? Principalmente hoje em dia, né? Quem não se sente medroso, né? Ou doente aí diante de tanta possibilidade da gente pegar uma doença que está tão em moda, né? Então, esse é o sentimento. Eu sou um Espírito Santo e harmonioso, né? Nada pode magoar-me, fazer-me doente ou medroso. Estou agora manifestando o meu eu real através desse corpo, né? Hoje em dia, as aparências nos levam sempre a nos provocar medo, nos provocar desespero, nos provocar incertezas. E isso tudo precisa ser negado por nós. Isso não é a realidade. Nós vivemos num mundo de ilusão. Lembre-se disso, né? Mundo de Maia, mundo de ilusões, né? Então, nós temos que sair da abrangência deste mundo, né? A população de uma cidade só se sentirá segura e livre dos bandidos e de outras ameaças aí quando todos aprenderem a usar as ferramentas que aqui nós estamos falando, né? Nesse ponto, então, se todos ficarem protegidos pelas divinas presenças de todos, quem os bandidos vão atacar? Quem os malfeitores vão assaltar? É nesse ponto em que nós falamos que a população, então, eliminou totalmente a insegurança da cidade, né? Basta que cada um se autoproteja, né? Nós temos as ferramentas para isso. Em muitas ocasiões, nossa fé nas afirmações e na força que dispomos aumenta a nossa frequência vibratória, que nos torna, vou falar uma palavrinha aqui, vocês não se espantem, invisíveis. E com isso,
não somos mais vistos pelos que fazem mal. A nossa frequência vibratória, quando nós nos colocamos dentro do círculo mágico, ela nos torna invisível àqueles olhos que só veem vibrações baixas. Né? Os malfeitores, eles enxergam muito a vibração baixa. Quando aparece a vibração alta, eles não conseguem assim enxergar. Entendem o princípio? Então, essa é a instrução. Então, para a proteção, todos deviam guardar essa frase e falar sem erro, 10 vezes por dia. Eu estou dentro de um poderoso círculo de proteção, círculo mágico de proteção, de irradiação da mais pura energia eletrônica. Dentro desse círculo, eu sou inatingível, inatacável e invulnerável. Vamos falar tudo junto? Vamos falar mentalmente todos juntos, vai? Eu estou dentro de um poderoso círculo mágico de proteção e irradiação da mais pura energia eletrônica. Dentro deste círculo, eu sou inatingível, inatacável e invulnerável. Para a saúde, eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu convido os irmãos a pronunciarem essa frase, né, a todo momento que puderem, antes de dormir, quando levantam, quando estão se alimentando. Enfim, todo momento é momento de você se dirigir à divina presença, ao seu eu mais íntimo, ao seu eu superior, e ordenar para ele, olha, o eu sou em mim é que traz a minha saúde em perfeitas condições. Esse é o sentimento. Ele que vai, então, começar a burilar o seu corpo, trazendo os órgãos que não estão trabalhando direito, em perfeita harmonia com o resto do corpo, né? E afirmar e visualizar o seu corpo sadio, iluminado, essa que é a prática. A prática, ela leva ao aumento da vibração, e quando você mais aumenta a vibração, a luz aparece. Aí que está a essência do ensinamento das afirmações, né? Hoje, nós precisamos muito disso, porque nós estamos sendo atacados de todos os lados. Nossa população, os nossos irmãos, estão sendo atacados por todos os lados, né? Quer seja pelo ar que respira, pela comida que se apresenta para ele, pela água que bebe, enfim, pelo ambiente que ele está, pelas notícias e pela vibração ruim, enfim, nós estamos sendo atacados de todos os lados. Se nós não provocarmos uma alteração nessa frequência vibratória, o nosso corpo ele vai sentir. E aí sente a nossa disposição, e o trabalho não dá mais certo, e o cachorro começa a te morder, e tudo isso começa a virar um pandemônio. Entende o que eu quero dizer? Cada um pode me dizer direitinho como é a sua vida, quais são as dificuldades. Não. Para a saúde, eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Vamos visualizar o nosso corpo sadio e iluminado, porque com saúde a gente faz tudo. Essa figurinha que está aí, a figura da Divina Presença, e aquele ser que está lá dentro, envolvido pela chama violeta, é onde nós devemos nos visualizar. Afirmando e visualizando. Afirmando e visualizando. Você está afirmando a sua saúde, então você vai esperar a sua saúde. E não precisa nem esperar, né? É só conferir. Assim, quando a gente imagina que tudo que nós pedimos nos será concedido, conforme a lei da procura e do suprimento, não quer dizer que qualquer um pode chegar e falar, bom, eu quero ganhar na loteria. Não é assim. Há que ter o merecimento. Se você tiver
um projeto de vida, se o seu plano divino necessitar de dinheiro de uma loteria, vos será concedido, né, pelo aquilo que o mestre falou, mas é preciso que esteja lá um plano para utilizar todo esse dinheiro que você está, então, pleiteando, né? Assim como todas as outras coisas, né? Elas estão em plena harmonia com o seu desenvolvimento, seja para te dar mais tranquilidade, mais conforto e mais progresso espiritual, né? É isso que está aí a essência de todos esses ensinamentos, né? Uma quarta afirmação deixada aqui pelo mestre: Deus opera em mim para fazer qualquer coisa que desejar me fazer e não pode fracassar. Quer dizer, Deus opera em mim e não vai fracassar, né? Esse é o sentimento que nós temos que ter a todo momento, né? E aí não tem mais síndrome do pânico, né? Porque se Deus opera em mim, ninguém vai ser contra mim, certo? A opulência divina abrange tudo que for de nossa necessidade para que se realize o nosso plano divino. Então, a opulência divina está aí, aberta, né? À nossa disposição. Eu sou a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Essa é uma parte de uma grande afirmação. Eu sou a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para o meu uso. Eu lembro que nós temos um livrinho com todas essas afirmações e mais algumas outras, e no final nós vamos mostrar aí a bibliografia, onde vocês podem conseguir todas essas afirmações, né? Para que vocês possam recorrer a elas. A nossa vida deverá ser uma eterna recorrência às afirmações, aos decretos, né, que a gente tem para ativar a divindade em nós, para que ela se faça presente, para que nós possamos, então, nos beneficiar disso. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Essa é aquilo que a gente chama da metanoia de Paulo. Ele expressou exatamente o sentimento, né, da metanoia de Sofia, né? Este mundo é um mundo de ilusão, de maia, nada é real. Devemos viver neste mundo mesmo sem ser dele. Nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, né? Tenho certeza, o nosso eu mais interno, ele não é deste mundo. Nosso trabalho é sobressair, é nos destacarmos, nos sobrepujarmos dentre todas essas ilusões. Precisamos escolher com cuidado aquilo que levaremos de volta, ao final da nossa experiência, né? O que é que nós vamos levar quando nós deixarmos esse mundo aqui, né? Lembra que lá na tradição grega tem aquele processo de pesar o coração? Não sei se é na tradição grega, talvez é numa outra, mas, né, você chega lá, pesa o seu coração. Não é pesar o órgão, mas é pesar o sentimento que lá está. Se ele for mais pesado que uma pena, não serve, você vai ter que voltar. Então, os sentimentos têm que ser os mais puros possíveis e os mais leves possíveis, né? Então, é isso que nós vamos levar de volta. Somente serão aceitos, neste momento, sentimentos puros e mais leves que uma pena. E ainda, como desdobramento da quarta afirmação. Não, essa aqui nós já passamos, né? Já passamos. Está aqui. Agora eu sou aquilo que Deus quer, meu próprio santo ser crístico em ação. Seja feita a sua vontade e não a minha. Essas são todas afirmações que deverão fazer parte da nossa vida, que servirão como ferramenta, que servirão como arma para coibir todo aquilo que se nos apresenta, né?
Eu sou a consciência crística, agora manifestada e eternamente sustentada. Outra, aonde colocares a vossa atenção, lá estareis. Para aquilo que dirigis a vossa atenção, aquilo sereis, né? Uma frase muito famosa do Mestre Saint Germain. Então, se nós imaginarmos, nós estarmos num local bom para o nosso desenvolvimento, lá estaremos. Agora, se nós imaginarmos o contrário, a nossa mente tem a mesma forma da nossa palavra, ela também cria. Né? Falou, criou, pensou, criou, sentiu, criou. Então, onde vocês colocarem a nossa atenção, lá estaremos. Para aquilo que dirigis a vossa atenção, aquilo sereis. E nós queremos ser o quê? Queremos ser fortes, poderosos, sadios, competentes e servis, principalmente. O nosso trabalho, ao final de tudo, é o serviço. Né, meus irmãos? E essa que deve ser a nossa visualização da nossa vida. Estamos terminando. Finalizando, vamos resumir o ensinamento. E diante de todas as situações que se nos apresentam na nossa vida como obstáculo, né, apresentamos as seguintes ferramentas. Nós devemos negar o mal e afirmar o bem, negar a fraqueza e afirmar a força, negar ou renunciar à condição indesejável e afirmar o bem que nós necessitamos. É isso que Jesus quis dizer na sua frase, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Literalmente era isso que ele estava falando, gente. Ipsis literis, né? Que nem diria o outro, ipsis literis. É só pedir que você vai ter. Né? Mas tem que saber a formulinha mágica para pedir, né? Eu sou, e coloca a qualidade que você quer que você seja. Continuando, vamos analisar então essa instrução aqui que nós nos referimos a ela no começo, né? Tudo aquilo quando pedires orando, crendo que recebereis, receberão. Olha só, parece uma frase simples, né? Mas vamos ver. A forma de pedir, a forma de orar, né? Como é que é a forma de pedir, a forma de orar? O verbo que está aqui nessa frase é o orando, né? Orando é um verbo que está no gerúndio. O gerúndio diz o quê? Que é uma ação que continua no tempo, né? Então, quer dizer, a nossa oração deve continuar no tempo. Ou seja, o nosso pedido deve continuar ao longo do tempo. Eu sou forte, sou feliz, sou sadio, né? E quando a gente crê, crendo também é um verbo que está no gerúndio. Gerúndio é um verbo com ação ao longo do tempo. Vamos orar e vamos crer, vamos colocar toda a nossa fé, né, naquilo que nós estamos colocando. E não vamos duvidar em nenhum momento. Assim, receberão. Receberão está no futuro, ali no futuro imediato, né? Verbo no futuro. Então, orando, continuando a orar, né? Crendo, continuando a crer, receberão. Né? Por trás disso, então, a verdade tem também uma explicação quântica que nós não vamos fazer aqui agora, porque eu também não sei ela completa. Né? Então, vejam, tudo tem a sua a explicação. Então, negações, afirmações, práticas. Lógico, a nossa aula é totalmente prática, irmãos. Eu vejo que a gente está com essa finalidade de ensinar mais as práticas do que outra coisa. Mas nas práticas também tem os ensinamentos, né? E nós devemos praticar essas afirmações a todo momento. E sempre que nós encontrarmos situações que precisam ser transpostas para seguirmos adiante, firmes em nossos propósitos materiais e nossos propósitos espirituais, né?
E quando aparentemente a gente imaginar que não houver nenhuma dificuldade ou necessidade, né, coisa utópica, situação que é difícil de acontecer, lembremos da instrução, vigiai e orai. Né? Ainda tem essa, né? Olha, tá tudo bem, tá tudo calmo, olha, vigia, ora, ora e continua. Eu sou Deus em ação, eu e o Pai somos um, né? E nesse momento, poderemos depositar toda a nossa força e poder na nossa presença interna, fazendo a seguinte afirmação, que eu recomendo que todos tirem um print da tela. Me peçam que eu mando por escrito, em qualquer meio, porque essa daí nós temos que saber de cor na ponta da língua. Vamos todos fazer essa afirmação aqui mentalmente, lendo aí no quadrinho, porque ela tem uma grande força e pode nos ajudar em muitas ocasiões. Aliás, a todo momento, né? Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a poderosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa e radiante energia de Deus. E eu comando que ela crie toda a perfeição e que ela traia para mim a opulência de Deus, tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou não mais a criança em Cristo, mas a presença que atingiu a estatura completa. E eu falo e comando com autoridade. Façam, meus irmãos, essa afirmação quantas vezes for possível durante o seu dia. E depois vocês poderão me reportar os resultados, se assim for a sua vontade. Essa frase tem origem nos mestres da grande fraternidade branca. E muito além de serem afirmações positivistas e otimistas, essas afirmações representam o nosso contato com o nosso Deus interno. Eu sou em cada um de nós. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos, essa é a nossa palestra de hoje. A bibliografia de onde nós extraímos, isso está lá no livro de práticas, objeto de nossos estudos, no livro de ouro de Saint-Germain, no livro Haja Luz, né? No livro Eu Sou, do Jorge Adum, afirmações do Eu Sou, que o nosso querido irmão Davi está nos preenchendo todos os dias com uma afirmação nova. Eu agradeço que ele esteja colocando lá, porque todas elas atingem a nossa necessidade, sem que a gente perceba, está lá uma afirmação que vai ajudar no nosso dia a dia. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, viu? E vamos agradecer aqui todos que estiveram presentes, todos os irmãos que nos acompanham por essa forma de reunião pelo Google Meet, e a todos aqueles que vão nos assistir depois, né? Onde nós deixarmos essa reunião gravada, né? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Pronto, meus irmãos, já falamos tudo aquilo que nós tínhamos que falar. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, e eu estou aqui à disposição para que, se alguém quiser compartilhar conosco aquilo que nós nos referimos aqui durante a nossa reunião, eu estou à disposição também. Nós perguntamos a alguém como é que chegaram até esse ponto, né? Se alguém quisesse compartilhar o que sentiu, o que foi que o levou a trilhar esse caminho aqui da espiritualidade. Irmão. Alô, alô. Sou eu, Davi. Uma ressalva, irmão. Foi.
eu sou só apenas uma pessoa que estou passando essas orações, mas quem é a pessoa é a irmã Zaira. Ela que tem todo dia a preocupação de passar essas afirmações para nós, eu só repasso. Ah, Na é. verdade, ela é a origem de tudo. Obrigado pelos dois, então. Obrigado pelos dois. Obrigado, irmã. É, Obrigado. obrigado, eu. Né, irmã Zaira? Correto. A afirmação tem uma frase, né, do nosso eterno, de um grande filósofo, o Hermeson, que ele diz: fortalecei-vos com incessantes afirmações. Por quê? Palavras contínuas, né, no caso, as afirmações, ela tem o poder de levar ao nosso subconsciente energias positivas. Por isso que as afirmações, elas devem ser ditas sempre com palavras positivas, porque vão ficando armazenadas no subconsciente. A gente pensa que no início, quando a gente começa a fazer a afirmação, mas eu afirmo tanto e o que eu afirmo ainda não aconteceu. Mas está lá, sendo arquivada e armazenada no subconsciente. Só aguardando o momento. E você vê que quando a gente entra para a FRA, logo nas primeiras orientações e lições da fraternidade, vem uma série de afirmações. Né? No estudo complementar da aula principal, a fraternidade nos manda um papelzinho com N afirmações. Como o irmão Wagner hoje falou, afirmação para a saúde, né? A afirmação para uma enfermidade. Mas eu sempre digo, não é preciso nem estar procurando. Eu esqueci a afirmação que o irmão Wagner disse que era importante. Basta a gente afirmar o que a gente está precisando naquele momento. Cada um pode criar a sua própria afirmação e dizer diariamente. Muito bem. Agora, não falar nada negativo, porque se a gente afirma com palavras negativas, aquilo ali também vai ficando armazenado. E, de repente, o subconsciente abre, nós vamos nos expressar e faz, mas isso está acontecendo. Por quê? Porque a gente não soube afirmar. Eu escrevi o que o irmão falou hoje, que eu achei muito importante, irmão Wagner. Você veja que uma afirmação dessa dita dentro do nosso coração, buscando o eu sou, que ele diz, eu sou um Espírito Santo e harmonioso. É o nosso verdadeiro ser. O que nós vivemos no dia a dia, como o irmão também falou, é uma ilusão. Esse Espírito Santo e harmonioso é a nossa essência, é o nosso verdadeiro ser. Muito bem. Então, quando nós fazemos a afirmação com o eu sou, tenha certeza, se a gente fizer determinado, aquilo acontece. Se não acontece de imediato, é porque nós ainda não estamos sabendo afirmar. Eu sempre ouvi isso. Nós não estamos sabendo nem pedir. Aí ele continuou na mesma afirmação. Estou agora manifestando o meu eu real através desse corpo. Vejam que frase para o dia a dia. Sem contar, como o irmão disse, e o cara aí, o nosso querido, como é o nome dele? Do Eu Sou, me fugiu. Mago Jefa. Não. Meu nome é Mago Jefa, diz aí, me fugiu. O que tem as afirmações do diário Eu Sou? Jorge Adum. O Jorge Adum, Mago Jefa.
Você vê que é tão importante que ele nos transmitiu, nos deixou aquele livro fantástico do Eu Sou, com uma afirmação para cada dia do ano todo. São 365 afirmações. E ele sempre começa: eu sou o que o Criador é. Então, nós somos semelhantes. A gente precisa acreditar que realmente nós somos. Muito bem, irmã. Gostei da sua explicação aí. Iluminou ainda mais a nossa explicação aqui. Que bom, irmão. Muito obrigado, viu, irmã? Gratidão. Irmão Luiz Roberto, quer falar alguma coisinha? Bem, primeiro agradecer essa oportunidade de conhecer essas pessoas que também estão buscando o Eu Sou, e é importantíssimo tudo que a Zaira falou, e eu concordo plenamente aí com a palestra, que eu acho que foi uma grande caminhada. No dia a dia, se a gente já incutir isso na cabeça dos nossos filhos, na cabeça de quem tem netos, não é o meu caso ainda, na cabeça das pessoas com as quais nós trabalhamos, porque nós lidamos com seres humanos e as pessoas no mundo aí fora, elas vivem hoje com o seu emocional muito, muito, muito abalado. Por quê? Porque não sabem lidar com os problemas. E todo mundo pega um fardinho de um saco de cimento de 30 quilos nas costas e não consegue carregar esse fardinho, né? Enquanto que você tem aí pessoas que são muito mais preparadas, com muito mais estrutura para carregar toneladas e toneladas e saber driblar e saber resolver, quebrar essas barreiras, né? Porque se não fossem esses problemas, não adiantaria nada estarmos aqui tentando melhorar como seres humanos. Então, parabéns, irmão Wagner, parabéns a todos que estão aqui, né, numa noite dessa de frio. Aqui em Jundiaí tá 11 graus e tá bem gostoso, né? Então, assim, numa noite bem bacana de frio, estamos todos aqui, mas debruçados para o nosso auto-melhoramento, que eu acho que isso é o mais importante. A gente sabe logo quando a pessoa já tem um certo balizamento espiritual, que quando tem esse conhecimento, essa luz, é uma pessoa que, quando vem o problema para cima dela, ela diz, não, calma, vamos dar um jeito, tem solução, tem jeito. Aí é por aí o caminho. Tá? No mais, obrigado pela oportunidade de poder falar aqui e também de poder estar aqui com vocês todos. Uma ótima noite e vamos nos ver com toda certeza num outro momento. Muito obrigado. Quem mais quer dar sua opinião? Maria Aparecida, levantou a mão? Sabe de quem hoje eu me lembrei? Da Sônia Oiticica. A gente sempre começava a aula fazendo uma entoação ao Eu Sou, né? Era uma musiquinha que ela sempre falava: eu sou a saúde, sou Deus em ação, eu sou a mente pura, num corpo são. Ela ainda batia o pezinho, parece que eu vi ela falando hoje. Eu lembrei bastante da Sônia, aí eu fiquei imaginando assim: eu sou a saúde, sou Deus em ação. Eu sou a mente pura num corpo são, né? Olha a importância da pureza no nosso dia a dia, na nossa pureza de intenção, na nossa pureza de comportamento em todos os aspectos, porque você só consegue sentir a essência, assim, dentro do meu entender, se você estiver puro, senão você não consegue nem se aproximar dessa essência, né? Porque haja coisas e defeitos que o ser humano carrega, de conceitos, de dogmas e de N outras coisas. Para você conseguir uma pureza hoje no mundo nosso, é bastante conflitante. Eu mesma, quando o Nogueira falava na fraternidade, que era muito importante dizer eu sou Deus em ação, eu achava que eu não podia falar dessa maneira. Por quê? Porque a gente não estava limpo para poder falar.
Não, filha, você tem que afirmar que você vai se tornando, você vai ter que se afirmar sempre. Então, se a gente realmente não tiver essa vontade de conhecer, de aprender, de compreender, ou de aprender com os livros, né, que a gente acaba folhando dezenas e dezenas de livros, e as práticas da fraternidade são fundamentais, a gente não chega a nenhum lugar. Porque como é que você vai descobrir que você não é ego? Onde a sociedade toda só fala do ego. Como é que nós vamos descobrir que existe uma essência lá dentro se a gente aprende que é tudo no céu, que você tem que ir para o céu para você conhecer? E, na verdade, é dentro, está muito mais próximo do que nós imaginamos, né? Então, eu creio que essa essência nossa, ela tem que ser vivenciada dia a dia mesmo, através do nosso pensar, nosso falar, nossa intenção correta, tudo correto. E é difícil nesse mundo. Eu acho que é uma luta diária, é um derrubar dos véus mesmo, para você poder vislumbrar uma luz, para você poder falar, puxa, consegui ver isso, agora já consigo dar mais um passo, e vai sendo, gradativamente, você vai evoluindo, sempre com muito amor, muita pureza e muita gratidão. Gratidão a tudo, porque tudo é Deus. Eu sinto que tudo é Deus, não tem nada que seja assim lindo, maravilhoso, perfeito, que não seja Deus. E tudo é perfeito. Muito obrigado, irmãzinho. Muito obrigado pela sua explicação, brindando aí a nós com mais uma luz e outra versão da nossa palestra. Muito obrigado. Gratidão eu. Boa noite a todos. Boa noite. Ninguém falou se entrou pela dor ou pelo amor na senda da espiritualidade. Irmão, quer nos brindar com mais alguma coisinha? Pelo amor. Já brindou. Pelo amor. Eu fui pela dor, mas tudo bem. Quando eu falei que quando o homem se sente tocado no órgão mais sensível, ninguém me perguntou qual é o órgão mais sensível do corpo do homem, né? Mas eu vou falar para vocês. É o bolso, tá? Mas é óbvio que dentro de um amor existe sempre uma dorzinha oculta que você vai saber que não foi só por aquilo, né? A gente sempre tem algo a trabalhar, porque nós ainda somos muito imperfeitos. Estela, você está muito quietinha. Eu também não, meu microfone continua não funcionando, mas... eu estou escutando por quê, então? Porque agora eu peguei pelo celular. Então, quando você agora chamou atenção por desse fato de pela dor ou pelo amor, eu pensei isso desde a hora que você mencionou isso na live. Uhum. Eu procurei a Fra pelo amor. Pelo amor que eu tinha pelo meu mestre. E uma das maiores dores que eu tive na minha vida foi a perda dele. Aí eu tive que procurar um psiquiatra. É fato. É fato. Tomei muito remédio para conseguir superar por um tempo e depois cair de novo. Isso todo mundo sabe. Aí, então, foi pelo amor, realmente. Por amor a uma pessoa, que foi um pai para mim. Né, Davi? Foi um pai. Eu era a filha mais velha dele. Ele falava isso. Tinha essa vibração e envolvia, alcançava muitas pessoas dessa forma que você está falando. A gente sentia, ele falava isso, você é minha filha mais todo velha. Mundo aqui, né? Bom, só aqui nessa live nós tínhamos umas 5, 6 pessoas aí que conheceram o nosso querido irmão Chaves. A Cidinha, né? A Cidinha Biba. Cidinha, você sabe quem me levou para a iniciação foi ele, tá? Acredito.
Foi ele quem me levou para a iniciação. Então. Ele foi importantíssimo na minha vida, mas muito importante, desde a minha mais tenra idade. Tipo, não, eu era pequena mesmo. Eu conheci ele, eu tinha, sei lá, 4 anos de idade, 5, não sei, e aos 9 ele abriu as portas da casa dele para mim, e tudo isso foi, sabe, foram coisas importantíssimas na minha vida, importantíssimas. Muito obrigado, irmã, pela sua... gosto de falar muito. Muito obrigado, irmã, pelo seu testemunho aí, porque ele é comum a muitas pessoas aqui. Alguém mais quer se pronunciar sobre se é pela dor ou pelo amor? Pelos dois. Pelos dois. Depende do estado de espírito e do momento. Depende da referência, né? O que acho que ajudou realmente não foi nem pensar em entrar para o lado espiritual, mas realmente espiritual a gente já estava. O que melhorou foi o despertar real da consciência. E nós não tínhamos consciência do que estava acontecendo. Nós tínhamos um mundo totalmente de ilusão. Então, eu acho que o despertar foi muito importante. Muito importante. E tudo isso que a Estela acabou de falar, que refletiu na minha vida diretamente também, principalmente nos últimos anos, eu acho que isso aí é uma coisa que despertou mais ainda. Então, a gente vê que o lado de ilusão, você não tem mais o que tirar, não tem essência, não tem mais nada, e você vê que o espiritual, ele está tão perto de você, e você, às vezes, achando que vai encontrar lá fora, e não é lá fora, é aqui dentro. Isso aí realmente veio, para mim, nos últimos, vamos considerar os últimos 5 anos, foram de extrema necessidade essa chegada. Com certeza. Muito bem, irmão. Obrigado pelo seu depoimento. Quem apertou a mãozinha aqui foi a Ivanise. Pode falar, bem. Pronto. Boa noite a todos. A resposta, né? Como, porque buscamos o caminho da espiritualidade. Como o Davi disse, eu fui por amor, por necessidade de um melhor autoconhecimento e pela dor. Eu, desde muito pequenina, tipo 7, 8 anos, sempre tive meus questionamentos únicos, os quais não tinha respostas, quer seja dos meus amados pais, por suas limitações, quer seja da religião, a qual sempre participei, e não me satisfaziam, não me preenchiam, muitas lacunas abertas em meu coração e na minha mente. Aí eu comecei a falar e questionar a Deus, ao todo, dentro de mim. E confesso que sempre tive muitas e muitas respostas. Até que um dia minha irmã, a Cida, a Biba, a Maria, me levou numa palestra, ela me convidou para ir na casa do José Maria Nogueira. E eu falei, eu vou. Era uma noite, falei, eu vou lá. Aí fui na palestra, essa palestra, ele falou sobre o amor, e ela me preencheu, ela me completou de uma forma que eu me identifiquei por completo e me senti muito feliz. Até então, tudo bem, eu não frequentava a fraternidade, mas, no decorrer dos anos, tivemos, eu e meu marido, muitos problemas, imensos, enormes. E aí eu falei assim, eu acho que a fraternidade vai auxiliar meu marido e eu todos esses problemas. E assim foi. Me ausentei novamente da fraternidade para ele poder ir e eu cuidando das crianças.
até que eu voltei a Fra, estou aqui até agora. Então, assim, nós temos que buscar aprender o tempo todo. Mesmo assim, nós vamos nos sentir incompletos. Sempre vai faltar algo, mas todos os problemas têm solução. Porque Deus, dentro em nós, resolve todos. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, eu. Daqui a pouco eu vou falar como é que eu cheguei, já que você já falou, então agora eu tenho que dar detalhes. Tá. Alguém mais quer falar se é pelo amor ou pela dor? Tá? Bom, eu fui pela dor, né? Não podia ser diferente. Mas não interessa, não importa, né? O importante é que nós chegamos. O importante é que nós colocamos que, se foi a dor ou se foi o amor, nós chegamos lá, colocar o pé no caminho e colocamos o pé, não tiramos mais, né? Isso é que é interessante. Isso que hoje a gente olha para trás e aquela dor lá, nós vamos analisar ela que era uma dor santa. Quem provocou ela é um grande ser, porque ele pode ser até que tenha sido parte do nosso planejamento intermissivo, mas é uma dor santa, é uma situação santa, que teve o poder de pegar um ser e colocar no caminho, né? Então, isso vai além até do que a gente pode pensar, não é? Então, se é pela dor ou pelo amor, são duas situações sagradas, né? Todas elas vão levar a pessoa ao objetivo único que ela tem nessa vida. Muito bem. Amandinha, eu queria escutar você, nem que fosse só para você falar boa noite. Boa noite. Aí, tá vendo? Pronto, Tudo bem? Desculpa, a câmera está desligada, mas eu não sei por que não quer funcionar. Eu ativo ela não quer abrir de jeito nenhum hoje. Por isso que está desligada, mas eu agradeço. Agradeço muito pela palestra. Quanto às afirmações, eu acho muito importante. E uma coisa que o tempo todo eu lembrei quando foi falando das afirmações, que até o meu avô mesmo falava, eu levo comigo sempre isso, que palavra é vida, né? Então é isso. Tudo, né, que a gente afirmar de coisas boas é o que a gente vai trazer para nós. E aí, que eu sempre falo também, as pessoas perguntam: oi, tudo bem? Como você está? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. É sempre isso que a gente tem que falar, né? Porque, né, independente do que, como tá, né, tá tudo bem, graças a Deus, tudo vai se encaminhando. Exatamente. É isso que a gente tem que falar, sempre positivamente. Né? E foi pelo amor, não pela dor. Foi muito pelo bem, amor. Muito Obrigada, bem. Amandinha, e assim teu avô falou, tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Exatamente, até os últimos tempos. Ele sempre falou, e com um sorriso. Exatamente. Eu tenho pessoas que são conhecidos, meus amigos meus que falam até hoje, a minha cunhada é uma delas que fala, eu só lembro do seu avô sorrindo e falando que está tudo bem até o último dia dele. Ela fala que ela lembra dele assim. E é isso, né? Então é uma grande lição, aprendizado, né? A gente fala assim, está tudo bem, graças a Deus. Sim, eu também. Quando perguntam se eu estou bem, eu falo, estou ótima. Exatamente. Estou ótima. Sempre. Sempre. Exatamente. Meus irmãos, Obrigada. Mais alguém quer deixar o seu depoimento aqui? Ou? Se não tiver mais ninguém, nós vamos terminar. Uma coisa que vocês falaram também, que desde há, 30 e poucos anos, eu sempre escutei ele falando, sempre que você falar eu sou, nunca diga uma coisa negativa depois. Nunca. O verbo ser e o verbo estar, ou qualquer outro verbo que vá de encontro à sua pessoa, à sua existência, ele tem esse poder, né? De cuidado com aquilo que desejares, porque tudo vai ser lhe propiciado, né? Então, cuidado. O eu sou, ele tem que ser sempre construtivo, né? Ele não pode ser eu... Não, tem que ser construtivo. Não faz nem sentido, acho que negativo, né? Não. Não faz sentido, engraçado, não faz sentido ele negativo.
Linda aula, parabéns. Então, vamos encerrar o nosso dia de hoje, vamos encerrar aqui a nossa palestra, fazendo um agradecimento aos mestres, a todos aqueles que estiveram aqui, se dispondo a se envolver nessa vibração de harmonia, amor e ensinamento. Vamos dizer aos mestres: nós vos louvamos e vos bendizemos, amados mestres. Benditos sejam os que viveram antes de nós, os que estão conosco e os que nos sigam, e graças sejam dadas a seus mestres e diretores invisíveis. Benditos sejam os que estão sobre nós, os que habitam por baixo, à direita e à esquerda, e venham a nós as forças divinas neles incorporadas. Benditos sejam os que nos amam e nos compreendem, e benditos também sejam os que não nos compreendem, os que nos odeiam porque não nos compreendem, e graças sejam dadas às almas neles encarnadas. Bendize-nos, ó força concentrada nos nauas, na Loja Branca de Montserrat e nas demais esparsas pelo mundo, e permite que os irmãos invisíveis cuidem dessa criatura até o fim dos seus dias. Assim seja. Paz a todos. Muito boa noite, meus irmãos. Agradeço a todos. Que tenham uma iluminada uma iluminada noite, e que esses ensinamentos possam se enraizar nas vossas mentes e nos vossos corações. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gratidão, beijos. A gravação está sendo feita até agora. Essa era para ficar mesmo registrada. Verdade. Acabei de interromper. Beijinho, Vanise.